Olá a todos! Estamos começando mais uma live, a primeira live do ano com um profissional, que é intitulado como Tinnitus Talk, onde nós escolhemos um tema específico para podermos discutir sobre ele, né? E semana passada nós estivemos aqui com a Camila Parisi, a minha paciente, falando sobre o caso dela de remissão do zumbido. E na próxima semana, né, teremos aí para iniciar Aliás, na próxima semana não. Na outra teremos a maratona de dúvidas sobre zumbido, né? E hoje meu convidado ilustre, meu querido amigo e que sempre está comigo em todas as lives iniciais do ano, é o Dr. Ítalo Medeiros, muito conhecido por muitos, né? É otorrinolaringologista e estará aqui comigo para debatermos um pouco sobre as dicas, né? As principais orientações que um especialista, um otorrino, pode oferecer para uma pessoa que está com queixa de zumbido, né? O Ítalo já entrou, então eu já vou chamar, só vou dar uma boa noite aqui para algumas pessoas. Tem a Grace, Cláudia, boa noite. A doutora Denise, querida, beijos para você. Elizabeth Maranhão, professora Andriele, Heron, Luciene, Ana, sejam bem-vindos à nossa live, né, que está começando agora, e eu vou chamar aqui já o doutor Ítalo para a gente já começar a bater papo. Então, chamei. Vamos aguardar aqui. Oi, Olá, tudo bem? tudo. Tô achando. Deixa eu aumentar aqui. Acho que é meu áudio, meu volume que estava baixo. Ah, Agora tá tudo certo. e Agora eu tô sabe que te eu tô sem ouvindo. meu fone de ouvido. Você tá me escutando? Agora eu tô, porque o meu volume que tava baixo. E o Então eu meu som tá aumentei. bom ou você prefere que eu ponha o fone? Não precisa não. Acho que tá claro, né? Tá? Pra mim tá ótimo. Então tá. Gente, pra vocês estão ouvindo a gente bem aí? Dá um Dá um oi aí, joinha, dá um joinha. tá bom? Senão o Ítalo coloca o fone, tá? Porque eu berro demais, senão vocês vão estourar o tímpano de vocês tanto que eu falo alto. Ítalo, querido, né? Aê! Mais um ano que a gente inicia as nossas lives, né? Você começou com a primeira live da história do meu Instagram, foi você. E eu falei, não, então nós vamos manter essa tradição aí de começar com você como profissional, né? Para podermos abrir aí com essa energia ótima, pé direito, para dar tudo certo nesse ano aí, para a gente poder passar muita informação para as pessoas que têm zumbido, para os profissionais, tudo sempre muito baseado, né, nas evidências científicas, principalmente. Eu acho que isso é muito importante. E eu queria que você se apresentasse e depois eu me apresento, porque tem um monte de seguidor seu aqui que não me conhece e os meus seguidores que não te conhecem. Então você pode ficar à vontade. Então, olha, então assim, vou começar me apresentando, né? Eu vi que tem vários colegas aqui, várias pessoas que eu já conheço, a Cris, a Denise, né? Enfim, né? Então, assim, eu sou o Ítalo, eu moro em São Paulo, eu trabalho no HC, no Hospital das Clínicas, e no meu consultório, tá? Eu sou otorrino de formação, né? Fiz residência em otorrino, tá? E depois eu fiz a área de otoneurologia, né? A área de otoneurologia é, na verdade, uma parte da otorrino que estuda o labirinto e as suas vias, as conexões nervosas entre o labirinto e a parte central, que a gente chama, né? Então, eu me dediquei a essa área, né? Que é a área da audição, da tontura, do zumbido, tá? E é um grupo de doenças, né? Que vão desde as labirintites até as questões associadas à audição, né? Então é isso. E hoje em dia eu moro em São Paulo, continuo trabalhando no HC, né? 25 anos depois, e enfim, é isso. E a gente continua, né, Karina, né, tratando os nossos pacientes com zumbidos, nossos pacientes com tontura, né, que sofrem desse mal aí
né, que tira bastante o sono de boa parte dos nossos seres humanos, né? Então, o zumbido é uma coisa extremamente comum, né? Tem alguns estudos que mostram que 1/5 da população do mundo tem zumbido, né? Tem alguns estudos que mostram até 1/4, né? 25% de cada quatro pessoas, uma tem zumbido. Então, é muita gente com zumbido, né? Uhum. Então, e aí hoje Karina me convidou, né, para falar um pouquinho de dicas que um otorrino que trabalha com zumbido poderiam dar para os pacientes dele. Aliás, para os pacientes que não são dele, porque os pacientes dele eu sempre falo a mesma história, né? Então é muito importante que os nossos pacientes com zumbido aprendam o que é o zumbido. Porque Sim, só assim, né, eles vão perder o medo, eles vão sim. encarar de frente, eles vão poder, na verdade, ter respostas melhores ao tratamento dele. Né? Então, é por isso que eu estou aqui hoje, Karina, com você. E realmente, não é a Querido, só primeira assim vez que a gente faz, pra sempre a gente gente se abre ver. as suas lives anuais, hein? Então, sempre vai continuar. E, gente, ó, para quem não me conhece, né, as pessoas que seguem o Ítalo não me conhecem, eu sou a Karina Bezerra Rocha, eu sou fisioterapeuta, né? Tive a oportunidade de me especializar aqui na USP, fiz o meu mestrado e doutorado no departamento de otorrino, sempre pesquisando sobre zumbido, né? Então, eu tive a graça e a alegria de ser a pioneira nos estudos aí do zumbido somatosensorial, que é um tipo de zumbido que tem relação com a parte muscular, né? Eu atendo aqui em São Paulo, eu tenho um consultório aqui em Higienópolis, né? Eu dou muitas aulas, eu dou aula em pós-graduação, eu dou cursos no Brasil inteiro para ensinar os fisioterapeutas e alguns cursos online que não tem a parte prática para profissionais que não são fisioterapeutas, né? Eu passo informação que eu acho que é muito importante a gente passar essas informações teóricas para médicos, dentistas, fonoaudiólogos, né? E a parte prática eu ensino para os fisioterapeutas. E, claro, a pesquisa que está aqui no meu sangue, que eu amo de paixão, também. Então, eu transito entre essas três áreas, tá? Então, sejam bem-vindos. Quem quiser me seguir aqui na minha página, o conteúdo é exclusivamente sobre zumbido e nós vamos fazer lives frequentes este ano, como todos os anos, né? E espero que vocês gostem e aproveitem. A gente faz isso mesmo para divulgar informações corretas para que cada vez mais os profissionais, né, Ítalo, parem de falar decididamente que o zumbido não tem tratamento, não tem jeito e a única coisa que tem que se fazer é se habituar. Então, eu realmente carrego isso assim, uma bandeira, né? Acho que muitos profissionais que são especialistas, a gente procura passar essa informação para que os profissionais falem menos essa frase e para que os pacientes acabem não sofrendo tanto com esse tipo de informação. Querido, comece aí a sua aula. Então, qual seria a primeira dica da Olha, noite? eu tô querendo começar, mas eu preciso falar aqui que tem um monte de gente bacana entrando aí, né? E tem muita gente Ah, que é? São mexe seus amigos, com né? zumbido, ó. Tá a Andréia, tá, né, a Denise, tá a Gláucia, que eu acho que entrou há pouco. Então tem uma galera, a galera do zumbido também tá aí, hein? Olha, Né? quem é Tiago E tem um Araújo, monte de que já falou de você paciente várias também. vezes? Tem a Ana, minha prima de Garanhuns, olha só, tem uma galera. Então, muito bem. Então, olha só, vamos começar. Eu fiz aqui uma colinha, porque eu não ia, né? Eu disse assim, o que que eu acho que eu tenho que passar para os meus pacientes? Antes de tudo, né? Eu gosto sempre de começar, né, falando um pouquinho do tempo do zumbido, Karina. Quando você tiver um zumbido, quando aparecer um zumbido, né? Quando aparecer o zumbido, né? É importante você, né, fazer uma investigação. Não quer dizer que seja grave, né? Porque o que que a gente tem, né? A gente tem aqueles pacientes, né, que descobrem que tem zumbido e passam meses a anos para procurar, né, uma ajuda em relação ao seu zumbido. Por que que é importante? Porque tem coisas, né, que quando a gente faz o diagnóstico recente, o diagnóstico precoce,
né, com curto espaço de tempo, a gente tem resultados resultados melhores no tratamento desse zumbido. Por exemplo, existe uma doença que a gente chama de surdez súbita, que a pessoa perde subitamente a audição. E muitas vezes um sintoma da surdez súbita é o zumbido. Ele nem percebe muito a perda, mas o zumbido é um primeiro sintoma. E aí o tratamento tem que ser instituído pelo otorrino até 7 dias do começo do tratamento. Então, a primeira coisa que eu digo é assim, apareceu o zumbido, espera 1 ou 2 dias, mas se não estiver melhorando, é importante não se desesperar, né? Não se desesperar, porque na maior parte das vezes a gente vai entender que não é nada tão grave, né? E procurar uma ajuda. Num primeiro momento, eu sempre na verdade, sugiro procurar o otorrino. Por quê? Porque vocês vão entender que o zumbido, né, até que prove o contrário, ele tem muita relação com a via auditiva, né? A 94% dos pacientes com zumbido tem perda de audição na audiometria. Só 6% a audiometria é completamente normal. E nesses a gente vai encontrar lesões escondidas da via auditiva, lesões escondidas que ainda não aparecem na audiometria, né? E que muitas vezes também a gente tem que atuar. Mas não é só o otorrino, né, que trabalha com isso, né? O otorrino, talvez ele seja o gestor inicial. E muitas vezes o otorrino vai pedir ajuda, né? Juntamente com uma equipe multiprofissional, com fonos, audiólogos, com os fisioterapeutas que trabalham com essa parte muscular, a parte articular, a nutricionistas, a psiquiatras, enfim, psicólogas, né? Dentistas, e são um pool de, né, colegas que trabalham conjuntamente, né, para tentar melhorar o zumbido dos nossos pacientes. Sem dúvida nenhuma, eu falo do otorrino porque ele tem que começar por algum lugar. E o otorrino talvez consiga, né, tendo uma visão mais global, saber para quem ele vai direcionar. Mas, né, vale sempre não ficar parado. Essa que é a dica. Tá? Então, muito dica bom, número... Ítalo. né? Você tocou em pontos importantes. Uma coisa que eu costumo falar é que quando nós temos aí uma melodia chamada zumbido, um cenário de zumbido, eu costumo falar que o regente dessa orquestra é o otorrinolaringologista, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam aqui no Instagram, nas redes sociais, ou até mesmo no consultório, nossa, Karina, né? Será que eu tenho que procurar um então, neurologista, inicialmente? Então, é o que o Ítalo falou. Então, o otorrino é o médico que vai cuidar de toda essa via auditiva e a maioria dos casos tem relação com perda, né? Tudo começa, a base dessa casa chamada zumbido, começa na via auditiva, mesmo que às vezes os exames audiológicos não mostrem alterações, mas tem alguma coisinha lá que não está mostrando o que está acontecendo e que por isso que você tem o zumbido. Então, é procurar realmente o otorrinolaringologista, como o Ítalo falou, né? Passou de 2, 3 dias, mesmo se não estiver incomodando, porque eu acho que as pessoas, né, então, vão deixando, não está incomodando isso mesmo, vai deixando. Então, assim, é importante passar por uma avaliação sem pânico, sem medo, sem angústia, vai de boa. Isso e passa pelo médico só para fazer uma triagem, fazer uma avaliação bem feita, para aí ele poder te instruir e também poder, de repente, fazer com que esse zumbido, de repente, passe inicialmente tudo que é mais cedo, né, Ítalo? Dores, sim. Tudo que é sintomas recentes é mais fácil, né? Sim. Por quê? Porque quando você vai... A perda de audição ou a lesão auditiva escondida, ela vai gerar modificações no cérebro, né? Inicialmente na via auditiva. Tudo começa, então, com a parte periférica, né? Modificando a parte central. Isso é uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade. E a partir desse processo de modificação, pode entrar várias coisas no meio do caminho. Pode entrar as questões emocionais,
que são as alterações límbicas, que talvez o psiquiatra, o psicólogo possam nos ajudar em alguns aspectos, em alguns casos específicos. Vai entrar muitas vezes a parte muscular, e aí entra o papel importante da fisioterapia na condução desse tratamento, muitas vezes até, dependendo do tipo de questões articulares, o dentista, né? Enfim, é uma gama grande, né, Karina? Mas eu acho que a gente começa avaliando a questão da audição. Eu sempre falo, e tem uma colega que gosta muito de falar isso, que é a Sandra, que eu acho muito legal. A perda, ela é, na maior parte das vezes, necessária para desenvolver o zumbido. Muitas vezes não é suficiente. Pode ser que precise aparecer um trauma no ombro para aparecer o zumbido desse lado, e por aí vai. Então, eu sempre digo que a causa matriz é a perda de audição, é a lesão auditiva, mas existem vários fatores moduladores, né, que podem se somar a essa questão da via auditiva, né, para ajudar. Eu sempre falo, somente um estímulo elétrico que está subindo pela via auditiva é capaz de, no cérebro, ser percebido como som. O cérebro só consegue perceber um estímulo periférico como som se chegar na área da percepção auditiva. Senão, ele não tem essa capacidade de perceber aquilo como som. Ele vai perceber aquilo como dor, ele vai perceber aquilo como olfato, como motricidade, mobilidade, né? Mas não como audição, como som, tá? Então, essa é a Sim. primeira dica. Uma coisa só para finalizar esse primeiro ponto, então você falou muito bem sobre essa questão aí que a Sandra fala, que eu gosto também bastante, que é necessária, mas não é suficiente, algumas vezes. Imagine como se vocês fossem um copo, né? Então, para gerar um zumbido, né, esse copo precisa transbordar. E às vezes, cada pessoa, ela é um copo diferente. Vai ter um que representa um copo de chopp, outra pessoa representa um copo de licor, a outra pessoa é um copo de uísque. O que eu quero dizer com isso? Que para que esse copo encha, às vezes varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que, como é um copinho de licor, às vezes uma alteraçãozinha lá na via auditiva, mais um nível de estresse alto, já é suficiente para gerar um zumbido. Então, essa água que vai enchendo nesse copo são as situações do dia a dia. Sim. Só que uns acontecem mais rápido e outros precisam de muitas situações para deflagrar um zumbido. Perfeito. Às vezes, por isso que você diz assim, Ítalo, mas é uma perda pequenininha. O médico disse que é comum. Veja, é comum, mas não é normal. O ideal é que todas as células ciliadas estivessem funcionando. Quando você tem uma pequena lesão, você abre um precedente para que haja um processo de neuroplasticidade. Aí começou o problema. Só que até então, ele não tinha percebido o zumbido. Aí vai lá e você tem uma fratura no ombro direito. E daqui a alguns dias, por essa estimulação elétrica do ombro, quando ele sobe com a dor para o cérebro, ele começa a estimular também a via auditiva. O estímulo de dor, em vez de subir para o cérebro como dor, ele entende que tem um caminho vazio na via auditiva e sobe para o cérebro pela via auditiva, né? Então, é muito importante entender que existe um conjunto de circuitarias aqui, né? Que está sempre tentando corrigir alguma coisa que não está legal, né? Nessa via auditiva, né? A segunda Próximo ponto aí, segundo ponto. O segundo ponto, Karina, é sobre informações. Quando o paciente tem... aparece o zumbido, ele vai na internet. E a gente sabe que de cada 100% das pessoas que têm zumbido, de cada 100 pessoas, 20 se incomodam muito, 20 só, é um quinto dos pacientes. 20 se incomodam, 20 vão procurar o médico, 20 vão procurar informações. E são esses 20% que vão também escrever na internet, que vão publicar os seus relatos e vão, né, muitas vezes dizerem que tomou um remédio X, mas que não melhorou, que o zumbido, ele acha que o zumbido está piorando. Então,
aquelas pessoas que a gente chama de zumbidos catastróficos, né? Que elas têm uma percepção muito focada no zumbido. E o que acontece? São essas pessoas que vão publicar mais na internet, né? Os estudos, tem um estudo bem interessante da TRI que diz que 70% das informações da internet, muitas vezes elas são equivocadas. E aí o que acontece? O paciente começa a ler aquilo e começa a ter medo, começa a ficar preocupado, achar que é uma coisa grave, achar que vai aumentar o zumbido. E a gente sabe que a coisa não é assim. Então, ninguém está aqui dizendo que você não deva ir na internet. Mas a minha dica é que se você for na internet, procura um site de uma pessoa que trabalha com zumbido. Procura uma British Tinnitus Association, uma associação de pessoas que trabalham com zumbido. A ATA, que é a American Tinnitus Association, né? Ou seja, são instituições ou relatos mais técnicos, tá? Obviamente que essas associações, elas são feitas para pacientes não médicos, para pacientes mais leigos, e eles, na maior parte das vezes, trabalham com a linguagem que é uma linguagem acessível. A grande questão é que os pacientes chegam para mim, Karina, desesperados, né, de coisas que eles leem na internet, que muitas vezes, né, é o excesso é a exceção da exceção. Né? Os pacientes, doutor, o zumbido pode até matar. Não, o zumbido não é o zumbido que mata. O que mata é a depressão. Né? O que mata é a tristeza, não é o zumbido. Aí você diz assim, mas é porque ele é alto. A gente consegue melhorar isso. Só que a gente tem que tratar, muitas vezes, essas outras coisas. A gente não consegue olhar para um paciente com zumbido e enxergar somente o zumbido. O zumbido apareceu naquela pessoa que está ansiosa, que está deprimida, que está cheia de dor, que não está escutando direito, que, enfim, né? Tem uma alteração metabólica, tem uma alteração na mordida. E aí o otorrino e todo esse grupo de colegas que trabalha junto ao otorrino no tratamento de zumbido vai saber direcionar. Né? Então, segunda dica, procure informações mais técnicas, né? Numa linguagem um pouco mais acessível, tá? Tipo, as lives de pessoas que trabalham com zumbido, né? Isso costuma, né, trazer benefícios muito maior do que grupos de pacientes que estão sofrendo com o zumbido. Exatamente, é o que eu mais oriento para os meus pacientes. Então, assim, eu vou ser até bem clara, gente. Grupo de Facebook, pelo amor de Deus. Então, assim, eu entendo o sofrimento, mas são pessoas que estão lá catastrofizadas, estão um sofrimento imenso. Você começou a ter zumbido, você lê aquilo nesses grupos, o zumbido só tende a piorar. Porque o sistema límbico, que é o sistema relacionado à parte da emoção, ele bombardeia a via auditiva. E sabe o que acontece? O zumbido, ele é percebido mais alto. Você percebe ele mais alto, por mais que ele não seja um zumbido alto quando é medido em alguns exames, assim, mas você percebe ele nota 10, porque o seu emocional está bombardeando. Então, cuidado com grupos de Facebook, né, grupos de WhatsApp que tem muito paciente ou leigo no assunto, né? Realmente vai causar um transtorno, um desespero enorme, e isso só vai realmente piorar a situação. Essa semana, então, eu recebi uma jovem que no questionário ela gabaritou o THI. O THI, gente, para quem não sabe, é um questionário que a gente mede o quanto o zumbido repercute de forma negativa na sua vida. E essa garota, ela gabaritou com 100, por nível de desespero que ela estava. Então, gente, não cheguem a esse ponto, tá bom? Então, essa dica é importantíssima. E olha, é importante a gente colocar aqui que não é todo mundo que vai chegar nesse ponto. A maioria, gente, não vai chegar nesse ponto. A maioria tem zumbido há 10 anos. Muitos não foram nem procurar o médico ainda. Então, isso não é a maioria. Aparentemente, essa é a maioria que está na internet. Porque a maioria
Quem está na internet é porque geralmente sofre com zumbido. Entendeu? Então, essa é a dica importante, Karina. E a terceira coisa é que, pelo mesmo motivo de procurar um otorrino, a audiometria ela é muito importante para o paciente com zumbido. Porque é a partir dali, né, que a gente vai começar a pensar na via auditiva e em todas as conexões, né, dessa via auditiva, com a via somatosensorial, com a via límbica. Límbica quer dizer a parte mais emocional, com a via, né? A gente tem tanta interferência, gente, tanto ruído, né? Ruído que eu digo é tantos nervos que entram ali junto com a via auditiva e que conseguem estimular de uma forma inadequada a via auditiva, que a gente vai entender que a causa matriz é a audição e as causas, na verdade, moduladoras são muitas. Metabolismo, é a parte da musculatura cervical, musculatura da ATM, é a parte do sistema límbico, a saúde mental é importante para o zumbido. E aí a gente vai entender que para começar esse estudo precisa ter uma audiometria. Então, às vezes eu pego um paciente com zumbido, já passou com alguns colegas, passou no neuro, passou às vezes até no otorrino, e não tem nem audiometria. E quando tem audiometria, né, tem uma perdinha lá, perda pequena, que é a causa do zumbido. Sim, né? Ele chega para mim e diz assim, doutor, disseram que essa audiometria aí era muito normal. Veja, é comum no idoso, por exemplo, ter uma perdinha de audição, mas normal é não ter perda de audição, né? Esse é o normal, que a gente diz, é o correto, tá? Então, tudo realmente, né? Tem um colega dizendo aqui, um paciente dizendo, Saulo, né? Dizendo, no começo é desesperador. Mas aí é exatamente isso que você deve fazer. Procurar um cara que vai te direcionar, né, no tratamento. Não essas informações, né? Porque realmente deixa vocês cada vez mais aflitos. Então, raramente essa audiometria vai dar normal, gente. Então, a audiometria é sempre o divisor de águas do otorrino. Sim. Porque os pacientes que têm audição normal, a gente pensa, né, que são 5 a 6%, a gente pensa mais uns caminhos a seguir. Os pacientes que têm audição alterada, a gente já pensa mais em outros caminhos. E para cada paciente tem um caminho diferente, tá? Quer falar e lembrando mais uma vez que perda leve não quer dizer que não justifique o zumbido. Como muitos pacientes chegam me dizendo, olha, me falaram que essa perda leve não dá zumbido, não pode gerar um zumbido. Gente, já está faltando os soldadinhos lá trabalhando. Alguns já se foram e tem uma parcela grande, mas alguns já se foram. Às vezes, naquela pessoa é suficiente para gerar um zumbido, tá bom? Uhum. Isso Quarta mesmo, dica, Ítalo. Quarta dica. A quarta dica, né? Eu coloquei aqui, ó, Karina, medidas nutricionais e de estilo de vida têm uma influência importante no zumbido, né? Se alimentar bem, né? Dormir bem, né? Fazer atividade física sabidamente tem um papel importante sobre os pacientes com zumbido. Porque a gente sabe que, por exemplo, nutricionalmente falando, as questões metabólicas estão associadas, né, a perdas, estão associadas à perda de audição e a zumbido. Então, por exemplo, pacientes que abusam de alguns tipos de açúcares livres, pacientes que tomam muito cafeína, você diz assim, então, quando chega para mim, Karina, o problema é que eles leem coisa na internet e aí tiram tudo de uma vez. Tiram toda a cafeína. E, por exemplo, o paciente que é enxaquecoso e tira a cafeína e tem zumbido, muitas vezes até associado à enxaqueca, eles tiram a cafeína, sabe o que acontece com a enxaqueca deles? Piora, gente. Se a enxaqueca piora, o que acontece com o zumbido? Toda vez que tem dor associado, né, há uma piora, né,
da percepção do zumbido. Ah, então o zumbido não aumenta? Ele tem pequenas variações. Ele pode aumentar, mas dentro de uma certa faixa. O zumbido não é uma coisa que a gente espere que vá aumentando, aumentando, aumentando. Isso não vai acontecer. No entanto, dentro dessa faixa, a gente pode ter variações, sim, do zumbido. Se você tiver mais dor, tiver dormido pior, você pode ter a percepção que o zumbido está mais alto, né? Então... Ô, Ítalo, e por exemplo, uma pessoa que de repente fala assim, vou tirar todo o açúcar assim de repente. Você acha que se ela tiver alguma alteração na curva insulinêmica, glicêmica, isso pode dar algum sintoma de tontura? Pode dar tontura, Tirar de né? vez? Assim, veja bem, aí a gente tem que colocar o seguinte, o labirinto da gente, que é a nossa orelha interna, ele é uma estrutura metabolicamente muito ativa. Ela funciona muito, né? Ela tem uma atividade muito grande, né? Porque ela, mesmo que o labirinto, mesmo que você esteja num silêncio profundo, o labirinto está funcionando. E aí é importante que mesmo essa gestão, Karina, do controle do que vai tirar, seja também orientado por um profissional, né? Da área de saúde, né? Um otorrino, uma nutricionista. Por quê? Porque muitas vezes, quando você tira alguns tipos de açúcares, por exemplo, abruptamente, né? O que pode acontecer, por exemplo, é você entrar num grau de... Você estava consumindo muito, aí você suspende de uma vez, você entra num grau de ansiedade tão grande, e a ansiedade, por si só, ela aumenta a tensão do zumbido. Então, tem pacientes meus que dizem, ah, doutor, tirei tudo, tirei café, tirei chá, tirei chocolate, porque disseram que era para tirar tudo. Ela fica tão ansioso com esse controle que aí o zumbido piora secundariamente. Então, mesmo isso, eu acho que não é todo mundo. Tem que ser os pacientes. Para a gente fazer os testes de retirada, a gente nunca tira tudo de uma vez. A gente sempre tira um de cada vez. Porque senão a gente não sabe o que ajudou o paciente. É verdade. E quando a gente tira um de cada vez, a gente tira também sob controle. Por exemplo, o paciente que toma 1,5 litro de café, ele não pode ficar sem cafeína. Ele não pode, gente. Existe uma coisa que ele vai ter, que é a abstinência. E isso vai trazer tanta ansiedade e vai piorar o zumbido. Que é tudo que você não quer, é piorar o zumbido. Então, tudo isso é controlado. Não tem lista igual para nenhum, Karina. Né? Não é todo mundo que tem que tirar o açúcar, não, é aquele que tem uma curva alterada, é aquele que tem uma glicemia alterada, um pré-diabetes, um diabetes, um craving, que a gente chama craving, né? Da fissura do açúcar, né? Esses que a gente vai controlar, né? Mas um controle protocolado, não é fazer ao Deus dará, porque se fizer, a chance de piorar existe até. Né? Inclusive, existem estudos com uma amostra absurda, que na Coreia eles têm bancos assim de informações enormes. Então, tem um estudo na Coreia que mostrou uma amostra de 13 mil pessoas, mostrando, Ítalo, né, que você deve justamente saber desses estudos, que o grupo que tomava o cafezinho, até 2 cafezinhos por dia, no máximo 3, tinha audição muito melhor do que aquele grupão que não tomava nada de cafeína. Então, a cafeína, ela tem os seus protetores, ela é benéfica até certo ponto, né? Então, as pessoas realmente saem tirando e, às vezes, para ela não vai afetar tirar o zumbido, tirar a cafeína e melhorar o zumbido, porque não vai. Mas a gente pensa nesses abusos, né, Ítalo? Então, a cafeína, gente, ela se ingerida num nível aceitável, ela é protetora, né? Então, tá aí mostrando o último assim, estudo sabe, também Karina, do nosso amigo, né, Ricardo? É a estrutura do equilíbrio, da homeostase, do meio de tudo. Você tem que saber como equilibrar isso. Não é fazer de qualquer jeito, né? É fazer do jeito, primeiro, o colega que está acompanhando, ele vai primeiro entender como é que você é, para saber o que você vai fazer para melhorar. Porque se você, por exemplo, tira essa cafeína de vez, vai piorar. Às vezes, quando você faz, por exemplo,
Às vezes o problema nem é o açúcar, é o fato de ficar muito tempo sem comer. O jejum. Você, né? Você faz jejum intermitente de 16 horas. Aí você diz assim, ah, não, mas o zumbido é pelo açúcar. Aí sabe o que você faz? Além do jejum, você vai lá e tira o açúcar. Sabe o que o paciente faz? Hipoglicemia. Aí sabe o que acontece? Ele piora o zumbido. Então, até isso, é importante a gente ter uma condução. Porque senão a gente queima a possibilidade de melhorar o zumbido com coisas mais simples. E você diz assim, é possível? É possível sim. Eu tenho vários pacientes que eu consigo corrigir boa parte do zumbido com questões alimentares, com questões nutricionais e por aí vai. Ué, no Entendeu? meu caso, eu tive um zumbido metabólico, me Sim, acabei de você. chocolate, ganhei um monte de chocolate de paciente na Páscoa, Sim, comi sim. sem parar, veio um zumbidão bilateral pior à esquerda, Uma época que fiz a você dizia dieta que achava que certinha. estava tendo menié, lembra? Né? Que era uma coisa do chocolate, foi bem na Páscoa. Eu me lembro bem desse Graças a episódio. Deus eu tô sem zumbido há 2 anos e meio, 3 anos, enfim. Então, assim, gente, o zumbido, quando é metabólico, tem uma resposta ótima, um prognóstico maravilhoso, né? Se bem orientado, e a gente consegue. E aí, E não é uma então, coisa só, né, Karina? É a perda, é o metabolismo, é a sim. atividade física, não é uma coisa só. A medicina Uhum. não é uma área linear. Não é uma sinusite por bactéria, você vai lá e mata a bactéria e resolve. Não, é a perda de audição, é o metabolismo, é a parte emocional, é a parte cervical, é a parte muscular aqui da ATM, né? A parte ocular, né, Karina? Até às vezes a mobilidade Opa! dos Com olhos, certeza. tá? Então, é muito grande. Então, é importante, veja, gente, entender que essa é a quinta coisa, né? Eu botei assim, ó, existem diversas causas para o zumbido. E no mesmo paciente, a gente pode, né? Tá dizendo aqui que ficou mudo, né? Será que já Tá voltou? mudo, gente? Vocês estão ouvindo a gente? Normal? Tá? Vocês estão Eu tô ouvindo te a ouvindo. gente? Tá? Alguém está Eu tô dizendo te que tá. ouvindo. Né? Ninguém está falando mais nada. Tá? Então, se tiver mudo, vocês falem pra gente, porque senão, tá? Normal. Normal. Então, Então, no caso, assim, é no com ele mesmo mesmo. paciente, Karina, quando a gente faz a anamnese, quando a gente pega um paciente com zumbido, a gente vai listar um número de causas que naquele paciente, pode ter uma importância para o zumbido dele. E como otorrino, eu geralmente costumo gerenciar cada uma dessas causas. Como é que está a parte metabólica? Né? Como é que está a parte muscular? Foi lá na Karina, fez uma avaliação, né? Como é que está a parte emocional? Como é que está o sono? Como é que estão as vitaminas? Então, eu vou listando e depois que eu listo, né? Então, eu vou gerenciando isso. Então, para cada paciente, o zumbido é como se fosse um mosaico de coisas. E para cada paciente, os mosaicos são diferentes. Para cada paciente, eu tenho um tratamento específico. Por exemplo, para o paciente que tem zumbido e que tem uma questão emocional, ele tem, por exemplo, um toque ou uma questão obsessiva, compulsiva de pensar no zumbido, um pensamento ruminante. Talvez eu precise tratar ele com um antidepressivo, né? Pedir ajuda muitas vezes de um psiquiatra, fazer uma Terapeuta, terapia psicólogo. cognitiva, né, com um psicólogo. Talvez esse paciente, no meu entender, ele vá se beneficiar mais por esse caminho. Ah, é um paciente que tem zumbido e que tem uma baita perda de audição. E ele fica dizendo até que só escuta o zumbido dele, nem escuta o que as pessoas falam. Mas ele não escuta não é pelo zumbido, ele não escuta porque ele não ouve de verdade. Então, para esse paciente, talvez, né, um tratamento com próteses, com terapias sonoras, faça mais sentido. É um paciente que tem, além do zumbido, muita dor facial, né? Ele tem dor na mordida, tem bruxismo, tem apertamento. Talvez um tratamento muscular, fisioterapêutico ou com a ajuda de um dentista, ele possa
ser um caminho melhor para esse paciente. Não fazer tudo, não sair fazendo tudo de uma vez só. O paciente só vai ficar mais ansioso, né? Vai. E assim, e não vai, né? Focar, então desobjetiva. Então, assim, essa coisa de pegar coisa na internet, eu fiz determinado remédio e achei que ajudou o meu zumbido. Aí vai todo mundo lá fazer o mesmo remédio. Talvez não faça sentido nenhum para você fazer aquele remédio. Só para dar um exemplo, por exemplo, eu vejo lá dizer assim, meu zumbido melhorou com ginkgo biloba. A ginkgo biloba em alguns pacientes ajuda? Ajuda, mas quais pacientes? Aquele que tem problema mais vascular, que tem problemas cognitivos. A ginkgo biloba serve para todo mundo? Para um cara jovem, por exemplo, que não tem problema vascular? Não serve. E aí ele vai, viu na internet e começa a tomar. Ele vai aumentar o risco de sangramento, ele vai sangrar a gengiva e vai ajudar o zumbido? Talvez até ajude, mas na maior parte das vezes não é esse paciente, né, que está na minha ideia, né, no meu mosaico de fazer esse tipo de tratamento para aquele paciente. Então, cada paciente, né, tem um conjunto de fatores e, portanto, um tratamento específico. É como se fosse, o zumbido é como se fosse uma tatuagem no cérebro. Para cada paciente, a tatuagem é diferente. A bioquímica das células é diferente, né? A participação é diferente, né? Então, não adianta achar que todo paciente é igual. Não é, gente. Se vocês forem ler coisas na internet e quiserem fazer aquela coisa que deu certo para uma pessoa, talvez não dê certo de jeito nenhum para vocês. Talvez. Inclusive, né, Ítalo, tem algumas questões aí, a gente vê lá naqueles grupos de Facebook, como eu falei. Você já notou que tem pessoas, já deve ter falado para você algumas coisas, do tipo, doutor, eu coloquei dentro da minha orelha água oxigenada, azeite, urina, xixi. Já teve gente. E aí todo mundo vai fazendo a mesma coisa. Porque leu na internet, porque cone, né? Aquele cone hindu, né? Eu recebi já pacientes com orelha queimada, porque faz cone. Veja, os estudos não mostram evidências de melhora. Talvez para algum paciente pode ter melhorado, mas como médico, dificilmente você vai ver um médico indicando um negócio desse. Né? Algumas técnicas lá de Tinnitus Pro, né? Tinnitus Pro, gente, custa uma fortuna e nada mais é do que um composto de vitamina. Aí você viu, aí um cara na internet resolveu, né, se aproveitar do sofrimento alheio, né, e começa a vender isso. E as pessoas compram. E as pessoas se frustram porque talvez vitamina não esteja faltando nela. Não é melhor dosar essa vitamina, né? E mais, Ítalo, muitas vezes essas dosagens que vêm nesses medicamentos prontos, muitas vezes, para aquela pessoa que tem deficiência, não é suficiente. E vocês, médicos, vocês colocam a dosagem correta, não é? A maioria das vezes, são subdoses. Não vão ajudar, custa uma fortuna. A gente já tentou notificar isso, mas não adianta, porque eles parecem gremlins, sabe? Você tenta matar um aqui, aí vem o outro ali, e tenta se aproveitar da dor e do sofrimento do nosso paciente com zumbido. Eu fico, muitas vezes, revoltado com isso, gente, porque é de uma maldade, né? Fora de precedentes. Então, não aconselho a fazer isso de jeito nenhum. Técnicas de terapias sonoras. Resolva o seu zumbido em 10 minutos. Isso não existe, gente. Gente, já achei na internet, eu vi o último, então, um exercício. Faça esse exercício. Eu vi, 15 minutos. E vai eliminar em 5 minutos. Gente, isso não caiam nisso. Não caiam. Não Hoje eu vi, faça exercícios de 15 minutos com 12 de 14,70, né? E vai resolver cure o seu sua zumbido. tortura. cura, gente. Talvez até ajude. Por quê? Porque existe uma técnica
chamada reabilitação, né, vestibular, com exercícios específicos para tratar alguns pacientes com tontura. E aí eles aproveitam disso e lançam a ideia, né, na internet. Tá? Tem mais alguma coisa disso, Karine? Acho que não, né? Não, pode O mandar. sexto, aí eu botei assim, aí eu quero falar das questões emocionais. A ansiedade, os transtornos obsessivos, as depressões são fatores moduladores para o zumbido. Os pacientes assim, doutor Ítalo, mas a minha ansiedade piorou depois que o meu zumbido chegou. Tudo bem, uma coisa é o zumbido, ele está na via auditiva, ele é a estimulação do córtex auditivo e a percepção de um som. Outra coisa é a ansiedade, um comportamento que você tem desde a infância, que pode, muitas vezes, ter piorado com o zumbido. Uma coisa é a via auditiva, outra coisa é a via, o sistema límbico, a parte emocional. Um piora o outro, mas um não é necessariamente a causa do outro. Então, para tratar zumbido, é preciso, sim, tratar a mente, a saúde mental. É preciso tratar a ansiedade, muitas vezes, sim, com meditação, com atividade física, com relaxamento, com antidepressivo, né? Enfim, mas aí não é igual para todo mundo também, né? Então, a gente tem que entender que não adianta tratar o zumbido sem enxergar esses outros fatores, os fatores emocionais, por exemplo. Como também não adianta, isso também serve para o sono, isso também serve para a área da carina, por exemplo, para as dores. Não adianta. Se o paciente tem muita dor, né? A dor é análoga do zumbido. Não adianta achar que eu vou tratar o zumbido cheio de dor na TM, cheio de dor no pescoço, né, com a enxaqueca descompensada. Tem um trabalho lindo que saiu agora no meio da pandemia, que na verdade, ele estava tentando estudar quais eram os clusters, quais eram os fatores que mais tinham importância no paciente com zumbido, né? E quais são os fatores? Né? Pacientes que têm zumbido e perda de audição. Então, eu tenho que enxergar a perda de audição. E zumbido e hipersensibilidade auditiva. Tem muita intolerância ao som. Eu tenho que tratar a intolerância, a misofonia, a hiperacusia. Não dá para botar isso debaixo do tapete. Pacientes, então, eu falei da audição, da hipersensibilidade, as dores, né? As dores. Os pacientes com dor têm que tratar, né? Os pacientes com questões relacionadas ao sono e as questões relacionadas à ansiedade, à depressão, tá? É um conjunto de coisas, gente. E quando a gente fala de metabolismo, a gente entra em um mundo de coisas, né? A sétima coisa, Karina, é que a correção da perda de audição, né, é sempre uma opção no tratamento do zumbido. Né? Por quê? Porque a via inicial é a via de audição. Muitas vezes os pacientes dizem assim, mas eu não tenho perda. Mas existem técnicas de terapias sonoras que, mesmo sem perda, você pode acessar a via auditiva para dessensibilizar o cérebro. É para todo mundo que isso serve? Não é para todo mundo que isso serve, mas é uma opção. Tá me Sim. escutando, Karina? Sim, tô te ouvindo, Tá. tô te ouvindo. Então, Então, a terapia agora... sonora, seja com um aparelho auditivo, seja as terapias que você pode colocar sons ambientais também para poder, Sim, né, sim. aliviar. Né? São Tudo isso técnicas, ajuda muito. são técnicas validadas para o tratamento do zumbido. Validadas. A gente não tem dúvida. Agora, é boa para todo mundo? Não. Né? Antibiótico é bom para todos os tipos de febre? Não. Tem febre que você não vai tratar com antibiótico. Tem doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, colites inflamatórias, doença de Crohn, que você não vai tratar com antibiótico. Tem febres factícias, são febres que o paciente tem por questões somatoformes, partes emocionais, que ele desenvolve febre
e você não vai tratar com antibiótico. Então, o mesmo tratamento, né? Fisioterapia, por exemplo, cabe para todos os pacientes? Não, Imagina. tá? Mas cabe para um grande número de pacientes, né? Aqueles que têm dores, aqueles que têm modulações, né? Então, realmente, né? A gente tem que olhar aquele ser em particular, tá? E a oitava, né? A oitava dica é aquela: não adianta acreditar em fórmulas ou técnicas ou procedimentos mágicos, que a gente já falou um pouquinho, né, Karina? Sim. Né? Então, volta a falar isso, né? Volto a falar isso. Não Né? existe, não existe. E assim, uma coisa que eu noto, Ítalo, eu faço teleconsulta para o Brasil inteiro. E aí, às vezes, eu atendo esse paciente, eu vou fazer várias orientações para ele. Inúmeras orientações. Daqui a uns 3, 4 meses, eu entro em contato com esse paciente e pergunto como é que ele está. Aí ele fala, meu zumbido está a mesma coisa. E daí, eu olho tudo que eu recomendei e vou perguntando, você fez isso? Você fez isso? Isso? Ele fala, não fiz nada. Não sei, dá uma impressão, é como se fosse assim, eu vou passar por uma avaliação e nessa avaliação vai resolver meu problema. Não. Inclusive, teve até um comentário de um seguidor meu aqui no Instagram que eu achei tão interessante. Ele falou assim para mim, eu sei que eu tenho que mudar meu estilo de vida, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que melhorar meu sono, mas eu não estou aberto para mudar o meu estilo de vida, então a ciência falhou em relação ao zumbido. Eu achei tão interessante essa frase que ele falou, para você ver como as pessoas pensam, né, Ítalo? Que ele fala, eu não quero ter que mudar nada, eu quero o resultado da ciência. Tá? Então, é aquela coisa, né? Eu sempre falo que a gente carrega os ônus e os bônus das nossas escolhas. Como médico, né? Eu acho que a gente pode seguir um caminho. E não é o único caminho também. Se você olhar de médico para médico, você vai ter alternativas diferentes. Mas a gente tem uma certa experiência do que já deu certo para alguns pacientes. Veja, eu atendo no meu consultório um número de pacientes com zumbido imenso. Né? São 25 anos, eu estou formada há 28, né? São 25 anos trabalhando com zumbido, vendo vários zumbidos por semana. É claro que eu aprendi alguma coisa. Talvez eu não saiba todas as respostas, senão eu realmente não estaria mais aqui, né? Eu estaria lá em cima, né? O divino. Mas a gente já tem uma experiência do que vai dar certo, do que para aquele paciente pode ajudar, do qual é o caminho melhor para aquele paciente. E eu trabalho com uma coisa que chama medicina centrada no paciente. Eu sempre ouço o que o paciente tem a dizer, né? Eu sempre ouço o que o paciente está dizendo, doutor, isso aí não cabe para mim, eu não vou conseguir. Porque eu moro lá, não sei o que. Eu digo, então vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos tentar fazer isso, né? A gente tem muitas alternativas aqui na manga, né, Karina? Agora, Opa! Nossa, uma lista, gente. Então, assim, tem muito tratamento, tem vários especialistas, sabe? De diversas áreas diferentes. Então, assim, é não desistir no sentido assim, a maioria que trata corretamente o zumbido melhora, alivia, tem qualidade de vida, todos os consegue ter uma estudos, vida completamente normal. todos os estudos mostram isso, Karina. Todos os estudos mostram que o paciente bem conduzido sempre vai melhorar de alguma forma, né? Então, assim, tem duas mais dicas, que é a nona e a 10ª. A nona, Karina, é assim, olha, se você for procurar um colega, né? Seja ele otorrino, seja ele fisioterapeuta, seja ele fono, e você não sentir empatia daquele paciente pela sua dor, pelo seu sofrimento. Quando eu falo de dor, é a dor da doença, a dor do zumbido, né? A dor de ter zumbido. Sim. Né? Se você... Gente, eu tô vendo que a Karina tá rodando um pouquinho. Vocês estão me Tá ouvindo? tudo normal. Tá? Quando você pegar um paciente, um médico, um colega fisioterapeuta, um colega nutricionista,
que não tem empatia pela sua doença, procura trocar. Aquela não é a única opção. Tá? Procura ir para uma pessoa que trabalhe com isso, que possa te ouvir melhor, que faça sentido aquilo que você esperava ouvir, né? Aquilo que você esperava ouvir. Porque as pessoas são diferentes, né? E médico também é humano, né? Às vezes o médico tem dificuldade também. Às vezes tem um médico que tem zumbido que não sabe lidar muito com o zumbido dele, né? Isso também faz diferença. Então, procura outra opinião. E o que eu quero dizer é exatamente a 10ª dica, Karina. Não desista, né? Não desista. A gente falou um monte de coisa aqui, né? Não desista. Se o zumbido está incomodando, troca de otorrino, troca de fisioterapeuta, né? Olha, Ítalo, né? Às vezes acontece por exemplo, tem algumas colegas, como a Karina, por exemplo, que são pessoas que manjam muito de zumbido somatosensorial, do zumbido que tem essas inferências, né? E às vezes eu tenho um paciente, sei lá, do Acre, né, Karina? Que essa semana eu disse, Karina, né? Me ajuda. Você tem alguém no Acre que seja bom em tratar essa parte cervical, ATM? Karina disse, nossa, Ítalo, no Acre eu não tenho. Mas é o que eu combino com o paciente. O paciente tem disponibilidade para vir de vez em quando, né? E eu digo, Karina, né? Você consegue ver esse paciente, ele ficar uma semana aqui, você fazer algumas avaliações, fazer algumas orientações, criar um mecanismo para que a gente pegue um fisioterapeuta lá, né? E possa transferir um pouco do conhecimento da Karina para esse colega tentar ajudar esse paciente, porque eu não acho que a medicina, que a ciência é feudo, que alguém é dono dela, né? Eu acho que o paciente, na verdade, né, quando sofre, né, ele busca esse suporte, né? E a gente pode ajudar. Às vezes, o colega lá do Acre, o fisioterapeuta lá, né? Que não trabalha com isso, mas poxa, ele vem aqui, Karina faz uma avaliação, eu ligo para o fisioterapeuta, olha, a gente vai pegar o seguinte, vai pegar todos esses 16 músculos aqui, vai palpar cada um deles, vai ver se tem ponto gatilho, vai ver se o ponto gatilho, quando você aperta ele, o zumbido muda, né? E esse colega diz, nossa, já aconteceram isso, não foi nenhuma, nem duas, nem três. E aí eles começam a se empolgar, muitas vezes viram especialistas em zumbido lá, no Acre, né? E vai ajudar um monte de pacientes lá no Acre, né? Então, acho que não tem regra, não desistam, né? Aí você diz assim, Ítalo, você já teve aquele paciente que deixou de perceber o zumbido? Já, vários. É a maioria? Não é a maioria. É um percentual de pacientes desse grupo que sofre com zumbido. É um percentual que nem sempre é grande. Tem alguns trabalhos que falam 10, 15, mas existe essa possibilidade? Existe. Né? Karina gosta muito do termo remissão, eu também gosto. Remissão é simplesmente o paciente deixar de perceber o zumbido. Será que vai voltar? Eu não sei. Né? Mas isso é melhora, gente. E tem paciente, né, Karina, que é tão, né, tão ligada ao zumbido que é quase um divórcio litigioso se separar dele. O paciente, né? Eu digo para ele, veja, como é que tá esse divórcio? Né? Eu tenho uma paciente minha, que é uma colega médica, né? E essa semana eu até falei, como é que tá? Faz 2 anos que ela não volta comigo, né? Aí ela voltou comigo essa semana, eu digo, e aí, como tá o divórcio? Ainda é litigioso? E ela riu, né? Porque ela é psiquiatra e psicanalista, e uma pessoa queridíssima. Ela disse, nossa, Ítala, é isso mesmo, é quase um litígio. Mas agora eu acho que acabou o divórcio. Então, faz 2 anos que ela não passava comigo e voltou agora, porque teve umas outras questões em relação ao E próprio lembrando né? de uma coisa extremamente importante, né, gente? Que não só a remissão é uma delícia, eu acho que é o sonho de consumo, todo mundo tem zumbido. Mas, gente, melhorar ao ponto de você entrar naqueles 80% das pessoas que têm zumbido, mas não afeta absolutamente nada na vida, não afeta sono, não afeta concentração, consegue trabalhar, consegue sair de casa.
não gera angústia. Isso é demais. Então a gente Isso é precisa melhora também. valorizar esses Isso é ganhos. melhora também, né? Eu sempre falo. Eu falo para o paciente, o paciente é diabético, eu digo, você acredita em cura da diabetes? Ela vai desaparecer? Não, doutor. Você vai tomar um remédio para diabetes a vida inteira? Vou, doutor, mas ela está controlada? Ela está bem? Ela está dando sintoma? Não, doutor. Então, o zumbido também é assim em alguns pacientes. Alguns, eles vão deixar de perceber o zumbido. Talvez por 20 anos. Talvez quando eles voltem velhinho, eles voltem a perceber o zumbido. Eu não sei. Eu, infelizmente, não tenho a bolinha mágica para saber o quanto vai ficar assim. Mas o mais importante é que há uma possibilidade de melhorar, né? E, às vezes, o paciente ele chega a baixar tanto, a gente consegue diminuir tanto a tensão que o paciente começa a esquecer do zumbido. Esquecer do zumbido. Porque o cérebro não vai esquecer uma coisa, gente, que signifique perigo. Ele não vai esquecer. Se o zumbido, né, na sua mente significar perigo, ele vai aumentar, tem risco de aumentar, ele tem risco de deixar eu surdo, ele tem risco de deixar eu louco. O seu cérebro não vai conseguir, né? Não vai conseguir, né? Apagar a atenção desse zumbido. Então é muito importante você entender que o zumbido ele tem pequenas variações, ele pode ter dias que ele piora assim, mas ele não é uma coisa que vai aumentar, aumentar. Ele não vai deixar ninguém louco. Não é louco quem quer, é louco quem pode. Quem traz a E genética, assim, né? Então, né? você tocando nesse assunto tão importante, né, sobre o significado, O e a gente já conversou, significado. a gente já conversou sobre isso em relação a alguns pacientes. Pessoas que só aceitam a remissão. É. Pessoas que só focam na remissão. Olha, eu aqui no Instagram, eu sei, mais ou menos pela minha experiência de 20 anos de zumbido, eu sei quem vai melhorar, quem não vai. Uhum. Aquelas pessoas que dizem, eu não aceito o zumbido na minha vida. Essas pessoas não costumam Mas melhorar. assim, Karina, eu acho que até essas pessoas, quando melhor conduzidas, quando melhor colocado cognitivamente, o que é cognição, gente? É a partir da inteligência, do aprendizado sobre o zumbido. Até essas pessoas são capazes de melhorar. Né? Sim, Eu acredito muito. É que essas sim. pessoas, elas estão menos predispostas a melhorar. Porque ninguém, Karina, tropeça em montanha. A gente tropeça em pedregulho. A gente tropeça nas coisas que a gente põe debaixo do tapete. Né? E que a gente não quer lidar muitas vezes. Tá? Então é muito importante. Até essas pessoas, eu acho que sim, tem um caminho possível para elas. Sim, É mais tem. difícil, né? É mais Sim, no difícil. sentido assim, se elas buscarem ajuda, principalmente de terapeutas cognitivos comportamentais, Sim, o negócio se abre sim. completamente. Então, fiquem atentos se essas frases ecoam na cabeça de vocês. Eu não aceito, ou então eu só aceito a remissão. Tenham muito cuidado com essas frases. Busquem É, ajuda, porque isso às é vezes isso. impede realmente de você ter uma evolução. Aí, se você buscar ajuda, aí deslancha. É Aí é a coisa isso, é mais linda do isso, mundo. é isso. Então, essas eram as minhas dicas. Eu acho que não tem fórmula mágica mesmo. Uma delas era, inclusive, que não existe essa fórmula mágica. Né? Quem Sim. vem esperando ela, né? Ela realmente não existe, infelizmente. Mas, assim, existe uma série de coisas que a gente pode fazer. Muitas possibilidades. Né? E eu vou falar para vocês, assim, os meus pacientes, de alguma forma, eles estão sempre tentando, né, junto comigo. Eu sempre falo para o paciente, você não está sozinho na gestão do seu zumbido. Né? Eu vou tentar te ajudar, eu vou fazer o meu melhor para você, né, em relação ao zumbido. Né? Eu acredito muito nisso. Né? Eu acho que das mesmas formas que você consegue controlar uma coisa como diabetes, como pressão alta, como obesidade, como, né, a gente também consegue ter um resultado. Tem muita gente boa, muita gente humana, muita gente preocupada em estudar zumbido, né? E às vezes a gente recebe coisas assim, a ciência é uma droga. Não, gente. A ciência há 100 anos, a gente morria aos 35, 40 anos. Hoje a gente morre aos Uhum. 80. E não é porque a alimentação melhorou. Não é porque a gente está menos ansioso, né? Não é porque a gente está dormindo mais.
né? Não é. É porque a ciência ajudou a gente. Agora, Opa! se a ciência está mostrando para a gente que dormir mais, comer melhor, né, vai aumentar mais ainda, né? Vem com a gente em relação a isso. Algumas pessoas vão ajudar, né? Aí tem uma pergunta aqui, viu, Karina? Eu achei interessante que a gente estava falando das causas. Doutor, o zumbido dá Alzheimer? Não, zumbido não dá Alzheimer. Né? Alzheimer é uma doença geneticamente induzida, né? Que tem outras questões. O zumbido não tem Sim, nada a ver com Alzheimer. É outro diagnóstico. Agora, assim, os pacientes com Alzheimer, muitas vezes que têm perda de audição, o Alzheimer pode ser modulado pela perda de audição. E é muito importante porque essas pessoas também têm zumbido pela perda de audição. E muitas sim, vezes protetizar essas pessoas, trazer a audição para elas, pode ajudar na evolução da demência, né? sim. Então é importante porque acabou de colocar isso. Gente, 1 hora de live, passei até 6 minutinhos, porque tava demais de bom, foi maravilhoso. A gente recebeu muitos corações subindo. Eu tô E assim, vendo. próximo semestre o Ítalo volta de novo lá para outubro, ele vai voltar, que a gente tem uma live especial na semana de divulgação do zumbido somatosensorial. E assim, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. E assim, para quem a gente não conseguiu responder todas as perguntas, porque hoje era uma live para passar informações. Então, nossa próxima live, sem ser essa semana a próxima, será só para perguntas. Então, quem fez pergunta e não teve a pergunta respondida, não é que a gente é mal educado, é porque essa live é mais para informação. Então, a próxima é só pergunta. Então, enche a gente de perguntas que só vai ter profissionais aí para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, isso é Obrigada pela importante, presença. né, Karina? Sim, Deixar claro que assim, eu vi muitas perguntas que eu adoraria responder, mas esse não era o intuito dessa live hoje, né? sim. Que era, se vocês Hoje virem, é passar 10 informação. Por isso, dicas, né? É o que a exatamente, gente, por o que a isso que eu Karina tenho chamou dois de tipos de lives, né? tá, Tem a live que é para passar informação, para vocês ficarem atentos com o que o especialista está falando, para vocês aprenderem. E tem a outra live que é só para dúvidas. tá. Então, essa coisa da gente prestar atenção, a gente pegar essa informação, né? E a gente colher essa informação de um especialista. Isso aqui que a gente está trazendo aqui, gente. Antigamente, quando não tinha live, era só em congresso. A gente está dando para vocês aqui, ó, com os melhores especialistas do Brasil que eu vou trazer para vocês, E, né? Então, assim, é um presente que eu tô dando para vocês, hein? e é importante a gente deixar claro, né, Karina, que é assim, tem muita gente, não precisa ser para doutor Ítalo, não precisa vir procurar o doutor Ítalo, mas tem muita gente que pode ajudar vocês, né? Tem um Sim, pool com de pessoas que certeza. pode ajudar vocês, né? Então, às vezes, doutor Ítalo, porque no SUS não tem muitos centros do SUS que podem ajudar, né? É que é mais difícil realmente, né? Mas tem colegas em quase todos esse Brasilzão, né? Trabalhando com zumbido, tá certo? Sim. Tá Em bom, todas as gente? Ó, áreas. eu espero vocês na próxima live para tirar dúvidas. As perguntas vocês levam para a próxima live. Eu vou anunciar no Instagram, não vai ser na próxima semana, vai ser na outra, tá? Então, eu vou sempre anunciar as lives. Então, presta atenção quando é maratona de dúvidas. Aí vocês sabem que pode encher de pergunta, tá bom? Ítalo, meu Muito querido, obrigado. Obrigado a beijo vocês, obrigado grande, pela foi maravilhoso, foi lindo. paciência. Eu estou vendo que tem um monte de paciente meu. Obrigado por Ah, estar aqui, né? Assim, entrou a Dai. que legal. Muito bom. Beijo, meu querido. Obrigada mesmo, viu, por sua disponibilidade.